O sudário de Cristo, também conhecido como Santo Sudário ou Sudário de Turim, é um pano de linho que, segundo a tradição cristã, teria sido utilizado para envolver o corpo de Jesus Cristo após sua crucificação. De acordo com a crença, o sudário teria impresso a imagem do corpo de Cristo, com marcas semelhantes às da crucificação. O sudário de Cristo é um objeto muito controverso e estudado por cientistas, historiadores e especialistas em artefatos religiosos. Existem debates em relação à autenticidade e à origem do sudário, e várias teorias sobre como a imagem teria sido impressa no tecido. O sudário de Turim, atualmente guardado em Turim, na Itália, é o mais conhecido e estudado. Ele possui uma imagem de um homem frontal e dorsal, com marcas de sangue nas áreas correspondentes aos ferimentos que Jesus teria sofrido na crucificação. No entanto, apesar das várias análises científicas realizadas ao longo dos anos, incluindo estudos de carbono 14, que dataram o sudário entre os séculos 13 e 14, sua autenticidade permanece controversa e ainda não há consenso científico definitivo a respeito. O sudário de Cristo possui um significado religioso profundo para muitos cristãos ao redor do mundo, sendo considerado um objeto sagrado e uma relíquia importante. No entanto, é importante observar que a abordagem científica em relação ao sudário continua suscetível a discussões e interpretações diversas. A datação do sudário de Cristo foi realizada através de técnicas de datação por radiocarbono, especificamente usando a espectrometria de massa acelerador, AMS, na sigla em inglês. Essa técnica baseia-se na degradação radioativa do carbono 14 presente nos materiais orgânicos. Para realizar a datação do sudário, foram coletadas pequenas amostras do tecido em diferentes laboratórios especializados. As amostras foram tratadas quimicamente para extrair o carbono do linho e, em seguida, foi realizada a análise espectrométrica de massa para medir a proporção de carbono 14 em relação aos isótopos estáveis de carbono. Com base nas medições da quantidade de carbono 14 remanescente na amostra, comparada com a quantidade presente em materiais datados de forma independente, foi possível determinar a idade aproximada do tecido do sudário. Os resultados das análises de carbono 14 indicaram uma datação entre os séculos 13 e 14. Quanto aos estudos genéticos, existem limitações práticas e éticas para a realização dessas análises no sudário de Cristo. A obtenção de material genético viável de uma fonte tão antiga e potencialmente contaminada como o sudário apresenta desafios significativos. Além disso, a abordagem para análise de material genético de um cadáver histórico, personagem como Jesus Cristo, seria altamente controversa do ponto de vista religioso e ético, visto que isso envolveria um alto grau de destruição e manipulação de um objeto de grande importância religiosa para muitas pessoas. Devido a essas limitações técnicas e éticas, os estudos genéticos diretos sobre o sudário de Cristo foram evitados até o momento. As análises científicas têm se concentrado principalmente em áreas como datação radiocarbônica, análise de impressões digitais e análise de fibras e pigmentos, todas elas buscando fornecer dados complementares à pesquisa sobre a autenticidade e a origem do sudário. O estudo genético para identificação de membros da mesma família é baseado nas semelhanças genéticas compartilhadas entre os indivíduos relacionados geneticamente. As técnicas mais comuns usadas nesse tipo de estudo são a análise do DNA mitocondrial, mtDNA, e a análise do DNA autossômico. A análise do DNA mitocondrial, mtDNA. O DNA mitocondrial é transmitido de mãe para filho, ou seja, é herdado da mãe. Portanto, a análise do mtDNA é útil para estabelecer relações matrilineares, como a identificação de mãe e filhos, ais, ou irmãos, ans, através de linhagens maternas. Essa análise compara a sequência do mtDNA entre os indivíduos para detectar semelhanças e diferenças. 2. Análise do DNA autossômico. O DNA autossômico é o conjunto de cromossomos não sexuais e é herdado tanto do pai quanto da mãe. A análise do DNA autossômico pode ser usada para identificar ligações familiares entre parentes próximos, como pais e filhos, ais, irmãos, ans, ou tios, ais, e sobrinhos, ais. Ela examina regiões específicas do genoma que são altamente variáveis entre os indivíduos e compara os marcadores genéticos compartilhados. Essas análises genéticas podem ser realizadas através de técnicas como a reação em cadeia da polimerase, PCR, e sequenciamento de DNA.
Ao comparar os perfis genéticos entre os indivíduos, é possível identificar semelhanças e padrões que indicam relações familiares. É importante ressaltar que esses estudos são úteis para estabelecer relações de parentesco entre indivíduos, mas cada caso é único e os resultados devem ser interpretados com cautela, levando em consideração outros dados contextuais e informações familiares para chegar a conclusões sólidas. Além disso, as análises genéticas devem ser realizadas com consentimento e ética adequados, seguindo as regulamentações e orientações éticas vigentes.